Muito bem, você que acompanha a nossa programação, voltamos com mais novo dia aqui na sua rádio Ondas de Paz, Renascer HD, a sua rádio 106,3. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Tá na hora de uma palavra de Deus para os nossos corações, está na hora de ouvirmos quais os ensinamentos que Deus tem para os nossos corações através da sua palavra no nosso quadro Leitura Diária. E hoje nós iremos para o capítulo 15 do Evangelho de João, o Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo João escreveu. Hoje, capítulo 15 da leitura bíblica da nossa palavra de hoje, e fazendo um resumo para você que não acompanhou a nossa programação ontem, né, no nosso quadro Leitura Diária. Ontem nós fizemos a leitura do capítulo 14 e fazendo um resumo rápido para que a gente possa entrar no capítulo 15. Ontem nós falamos sobre a companhia do Espírito Santo, Jesus instruindo os seus discípulos sobre vários assuntos, né, relacionados ao que vai acontecer após a sua partida. Jesus já vai dizendo, né, as coisas que irão acontecer. Ele já vai avisando o seu discípulo: olha, vocês vão me ter só daqui a alguns tempos, daqui a pouco eu não vou estar mais com vocês. Então ele começa já a instruir aos discípulos o que vai acontecer após a sua partida. E grande será a necessidade de deixá-los. O próprio Jesus diz que é necessário que ele vá para o Pai, mas que ele vai voltar. E que nessa partida, nesse período, enquanto Jesus estiver longe dos discípulos, entre aspas, em que ele não estiver presente, em que ele for preparar a nova morada para os seus discípulos, ele mesmo disse ontem, né, na sua palavra, que na morada de meu Pai há muitos aposentos. Na realidade tem muitos aposentos. Então Jesus, ele está indo para preparar o ambiente para receber a todos nós. E nesse período, os discípulos ficaram com os seus corações entristecidos. Eles começaram a se entristecer porque eles estavam com o mestre já há bastante tempo, há 3 anos, e aí de repente o mestre disse que iria partir. E com quem eles iriam ficar? Será que eles iam se sentir só, abandonados? Mas o próprio Jesus disse que ele iria, mas ele não iria deixar os seus filhos, os seus discípulos desamparados, não iriam deixar eles sem a sua companhia. O próprio Jesus disse que eu vou, mas eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, que vai estar com vocês em todos os momentos. E as mesmas palavras que eu estou dizendo para vocês agora, para que vocês não esqueçam, o próprio Espírito Santo vai fazer com que vocês se lembrem. Então Jesus está dizendo: vocês não estarão sozinhos. Eu irei para o meu Pai, mas o Consolador eu rogarei ao meu Pai para que envie para vocês, para que vocês estejam com ele para sempre. Perceba que a palavra do Senhor diz que o Consolador, ele estará conosco para sempre. E diante de um cenário de morte e de dor, onde o mestre dirige essas palavras aos seus discípulos, dizendo que ele estará com o Pai. Ele e o Pai são a mesma pessoa, são a unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus diz que o caminho, ele se autodeclara, um dos versículos mais conhecidos por todos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para chegar até Deus, o caminho para chegar até o Pai, sou eu mesmo, o próprio Senhor Jesus, ele diz nas suas palavras. Então os discípulos, tendo essa convicção de que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, Jesus diz: olha, tenham paz, alegre-se. O caminho da salvação, a alegria e a paz é somente comigo. Então tenham paz, não atemorize o seu coração, não fique angustiado essa alma, tenham paz, receba a paz que eu lhes dou, não como o mundo dá, mas receba a minha paz. Então Jesus, no capítulo de ontem, apresenta aos seus discípulos o Espírito Santo, o Consolador. Então no capítulo de hoje nós vamos dar continuidade, louvado seja Deus, nesse deslumbre, né, que Jesus já está antecipando a sua morte e declarando aos discípulos
tudo que vai acontecer depois da sua partida. E o próprio Senhor Jesus disse: eu estou dizendo isso para vocês agora, para que vocês creiam, porque quando acontecer, vocês crerem em mim e não vão dizer que eu não avisei para vocês. Amém, queridos? Então tá na hora de alimentarmos o nosso espírito com a boa palavra de Deus e vamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Para você que deseja a sua vida eterna, para você que deseja um caminho, seguir o caminho do Senhor Jesus, continuar firme nas suas promessas, não existe outro caminho. Ontem mesmo Jesus disse e hoje ele está dizendo para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus, ninguém vai fazer morada no novo céu e na nova terra se não for através do nosso Senhor Jesus. Eu convido você para esse momento leitura diária aqui na programação Novo Dia. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa terça-feira, especial dia 12 de março, o Evangelho do Senhor Jesus segundo João escreveu, capítulo 15, o texto bíblico diz: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos e se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque servos não sabem o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros.
Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiarão-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Louvado seja Deus. Então, olha, essa palavra de hoje, ela nos traz um grande ensinamento da parte de Deus e a importância de permanecermos em Jesus. Perceba que o texto hoje, ele nos fala exatamente e deixa bem enfatizado a importância de permanecermos em Jesus. A importância de permanecermos na videira. O título da leitura de hoje, Jesus, ele diz: eu sou a videira. Jesus diz: a videira verdadeira. Esse é o título da mensagem de hoje. A mensagem clara que Jesus quer deixar para mim e para você é permanecer firmes em Jesus. E o capítulo de hoje, Jesus, ele se identifica como um elemento, a videira verdadeira. No início da nossa leitura, o próprio Senhor Jesus, ele declara: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então, Jesus, ele dá um exemplo. Jesus, ele mostra aos seus discípulos aqui mais um elemento. Ele se declara mais uma vez. Jesus já disse que ele é a água que mata a nossa sede. Jesus, ele já disse que ele é o pão da vida. Jesus agora está dizendo que ele é a videira verdadeira. Devemos nos lembrar, queridos, que este é o símbolo de Israel. Ao longo do Antigo Testamento, a videira é o símbolo utilizado para representar a nação eleita. Com o passar do tempo, Israel se destacou mais por sua desobediência do que por qualquer outra coisa. Israel se destacou mais pela sua desobediência a Deus do que por qualquer outra coisa. E com isso, muitas vezes, as descrições é de que ela é uma videira infrutífera. Por conta dessa desobediência, por conta de desobedecer a Deus, por ser um povo desobediente, né? Então, por alguns momentos, por muito tempo, ou por muitas vezes, a descrição da videira de Israel era uma figueira infrutífera.
E aqui se inicia um novo tempo. A partir desse capítulo de hoje se inicia um novo tempo, pois Jesus, ele se diz a própria videira. Eu sou a própria videira. Os que creem são automaticamente insertados nele e passam a viver e ser alimentados por ele. Perceba que quando Jesus ele declara a respeito da videira: toda vara que vem a mim, que não der fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais frutos. Ou seja, aquele que permanece na videira, o próprio Pai, ele vai podando para que possa dar cada vez mais frutos. Mas aquele que não permanece na videira não tem como dar seus frutos. Sozinho, ele não pode dar fruto. Árvore nenhuma, quando é arrancada do seu galho, ela pode dar fruto algum, uma vez separada da sua mãe, vamos se dizer assim, da árvore principal. A folha seca, o galho seca. E Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto algum se não estiver na videira, assim também vós, se não estivereis em mim, não podem dar fruto algum. Nós só podemos dar frutos, queridos, nós só podemos frutificar, nós só podemos ganhar alma para o reino de Deus, nós só podemos ganhar vidas para o reino de Deus se nós estivermos com Jesus, se nós estivermos firmados na videira, se nós estivermos sendo alimentados por Jesus. Os fruteiros permanecerão e os infrutíferos serão arrancados. E assim como uma videira, ela é arrancada e depois jogada fora, depois de seca, é levada ao fogo para ser queimado. Então Jesus ele mostra a respeito do relacionamento com ele, a importância de estarmos na videira que é o nosso Senhor Jesus. O relacionamento que existe aqui é de amor e de reciprocidade. Perceba, o relacionamento que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos é de amor e de reciprocidade. Jesus diz, ele diz: o meu mandamento é que vocês amem uns aos outros. Se vocês permanecerem em mim, o meu Pai amará vocês. Por quê? Porque vocês me amam. E eu amo o Pai. E o Pai me ama. E, consequentemente, o Pai também vai amar a nós. Então, olha só o que Jesus está dizendo. O amor e a reciprocidade. Se nós amarmos a Jesus, Ele também irá nos amar. Por quê? Porque uma vez que nós amamos Jesus, e Jesus ama o Pai, e o Pai ama o Filho, e o Filho ama a nós, e consequentemente o próprio Pai também vai amar a nós, porque nós amamos o Filho. Então é um relacionamento de reciprocidade. Seremos produtivos tal como o nosso próprio mestre. Ele diz: vocês serão como eu. Vocês não me escolheram, eu que os escolhi. E vocês permanecem em mim. E assim vai acontecer com vocês. Só que vocês precisam estar preparados, porque vocês viram que o mundo me rejeitou. E se vocês estão em mim,
o mundo também vai rejeitar vocês. Se eu estou sendo perseguido pelo mundo, pode ter a certeza que vocês, por estarem em mim, por amor a mim, vocês também serão perseguidos. Vocês estão sendo produtivos, mas também serão perseguidos pelo mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Assim disse Jesus. Assim Jesus está ensinando aos discípulos e ele também nos ensina nesse capítulo de hoje. Seremos produtivos, tal como o próprio Mestre, se permanecermos nele, em sua dependência total. Dependência a Jesus, dedicação a ele e submissão e amor ao nosso Senhor Jesus. Assim como ele, seremos ouvidos por Deus e faremos coisas extraordinárias. Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, vocês vão fazer tudo isso e até coisas maiores do que essa. Tudo o que vocês pedirem ao meu Pai será concedido a vocês. Tudo o que pedires em meu nome será concedido a vocês. Como o Pai me amou, também vos amei. Permaneceis no meu amor. E aí Jesus diz: se vocês permanecerem em mim, tudo o que vocês pedirem ao Pai será concedido a vocês. Então, se nós permanecermos em Jesus, nós seremos atendidos pelo Pai. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O ensino de Jesus no capítulo de hoje é sempre muito objetivo. Em sua disciplina no capítulo de hoje, não mudou nada o seu estilo de ministrar. O mestre utiliza a figura de uma figueira para deixar bem claro para os seus discípulos e também para nós que só havia um caminho para o sucesso: permanecer firme em todo o ensino de Jesus. E claro, nós podemos pensar, e isso é triste de pensar e ver, que muitos filhos e filhas de Deus querem viver suas vocações, querem viver os seus talentos, querem viver ministérios distante de Deus, querem viver as suas próprias vocações mais distante de Deus. E Jesus está dizendo que nós não podemos fazer absolutamente nada se nós não estivermos na figueira. Se nós não estivermos com Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Aí talvez você se acha o super-homem, você se acha o bambambam e quer sair por aí realizando milagres, quer sair por aí batizando, quer sair realizando maravilhas sem poder estar em Cristo. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer se nós não estivermos em Jesus. Se nós não estivermos em Jesus, nós não podemos ensinar nem sequer uma pedra. Louvado seja Deus. Cair no chão. Aí agora eu me lembro de um exemplo de um filme que sempre passa nas televisões, que a mãe não consegue nem ensinar uma pedra a cair no chão. E ela diz, agora, ela segurando a pedra, ela diz: agora você só precisa cair no chão. Ela solta, aí ela cai exatamente primeiro no pé dela, aí depois ela cai no chão. Então, se nós não estivermos com Jesus, nós não iremos fazer absolutamente nada. E existem por aí pessoas afora que ainda existem essa mentalidade, mas que a palavra de Deus está nos chamando a atenção hoje, que se nós não estivermos em Jesus, firmes com os ensinos de Jesus, nada nós podemos fazer. Quando penso sobre algo relacionado a isso, logo me lembro de Sansão.
Sansão que, embora fosse muito talentoso, não vivia em piedade diante de Deus. Porém, homens como Gideão e mulheres como Débora foram muito mais frutíferos, mesmo sem superpoderes. Homens simples, mulheres simples, mas que foram pessoas muito frutíferas para a honra e para a glória do nosso Deus. E para você que acompanha a nossa programação, você que quer viver uma vida plena, você que quer viver uma vida abundante em Jesus, o segredo é permanecer em Jesus. Eu não digo nem segredo porque está sendo revelado e todos nós temos o alcance dessa palavra. A chave para que a gente possa ter uma vida abundante, uma vida plena, é permanecer em Jesus. Permanecer em Jesus em todo o tempo, buscando cada dia mais se alimentar de Jesus, buscando cada dia mais conhecer ao nosso Senhor Jesus, permanecendo firme na videira que é o nosso Senhor Jesus. Sem Jesus não existe ministério. Sem Jesus não existe milagre. Sem Jesus não existe poder, não existe unção. Sem Jesus nada nós podemos fazer. Mas se nós estivermos agarrados, colados, firmes na videira, em Jesus, nós teremos muito sucesso em nossas vidas. Mas lembre-se de uma coisa: o mundo não vai aplaudir a você, o mundo vai te perseguir, o mundo ele vai nos perseguir, mas se nós estivermos com Jesus, nós estaremos firmes em todas as perseguições. Jesus disse para os seus discípulos: olha, o mundo, vocês não são do mundo, eu os tirei de lá, vocês agora permanecem em mim, e se vocês permanecem em mim, o Pai também permanece em vocês. Então, temos que ter a consciência de que o mundo, ele não gosta de crente. O mundo, ele não gosta de Jesus. O próprio mundo rejeitou a Jesus. E se você decide aceitar a Jesus, pode ter a certeza de que o mundo irá te rejeitar. Mas o que você precisa saber é que nós não dependemos do mundo para a nossa salvação. Nós não dependemos da aprovação do mundo para sermos salvos. Nós precisamos da aprovação de uma só pessoa, que é a Santíssima Trindade, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos somente desses três para que a gente possa ser aprovado, para que a gente possa ter a nossa vida eterna. Então não caia nessa ilusão de que se o mundo não te aprova, se o mundo está contra você, aí você vai abandonar Jesus por isso? Você vai abandonar a Jesus só porque o mundo está te rejeitando? Por você aceitar a servir a Jesus? Não caia nesse engano, porque o mundo não tem nada de bom para oferecer para a gente. O que o mundo tem é somente desgraça, somente coisas ruins, somente ilusão. O que vai nos trazer uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida frutífera, é permanecer na figueira que é Jesus. E se você quiser viver essa vida plena, abundante, em Jesus, permaneça nele. Aí você pode, mas como que a gente vai permanecer em Jesus? Amando as suas palavras. Permanecer em Jesus significa amar a sua palavra, passando tempo, ou seja, de forma diária,
na sua presença, em oração em nossas vidas, e não com palavras mortas, orações vivas, orações fervorosas e não palavras mortas. E aqui no nosso quadro, é por isso que ele se chama leitura diária. É porque todos os dias nós estamos nos alimentando, nós estamos nos fortalecendo na figueira. Todos os dias nós estamos firmes na figueira que é Jesus através da sua palavra. Então, amando a palavra de Deus, passando o tempo de forma diária na sua presença em oração viva, assim como qualquer relacionamento, a nossa intimidade com Deus só irá crescer se formos decididos e dedicados a permanecer nele. Então, o conselho que Deus está dizendo, a palavra-chave que Deus está dizendo para mim e para você, que o próprio Senhor Jesus está dizendo através da sua mensagem, é que nós devemos permanecer com Ele. Vamos cada dia mais permanecer na figueira, vamos cada dia mais fortalecer o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, e só assim nós iremos crescer e ficarmos cada dia mais firmes nas promessas do Senhor. Crescer se formos dedicados. Precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para buscar ao Senhor Jesus, para obedecer aos seus mandamentos, para ler a palavra do Senhor, para meditar, para buscar ao nosso Senhor Jesus. Um relacionamento, ele só é construído dessa forma. Nenhum relacionamento a pessoa se conhece hoje e amanhã elas já estão prontas para viver uma vida toda. Precisa se construir, precisa se relacionar, precisa se conhecer, e a gente só conhece a Deus meditando na sua palavra, buscando em oração, nos fortalecendo cada dia mais e conhecendo o nosso Deus através do nosso relacionamento, intimidade com Deus. Permaneça na figueira. Você que acompanha a nossa programação nesse momento, permaneça na figueira. Permaneça em Jesus, para que assim a gente possa dar bons frutos. Frutos esses que agradam muito ao nosso Deus. Se você ama o Filho, tenha certeza de que o próprio Deus também te ama. Aquele que ama o Filho também ama o Pai, e o Pai que ama o Filho também nos amará. É uma reciprocidade plena e linda esse amor entre filhos e filhas, Deus Pai e nós, filhos de Deus. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra nessa manhã de hoje e vamos permanecer firmes na figueira que é o nosso Senhor Jesus. Esse foi o nosso quadro Leitura Diária dessa terça-feira.